Na reunião nós vamos estar orando também, dando os avisos para o decorrer dessa semana, como é que nós vamos nos comportar e proceder diante daquilo que nós estamos ouvindo aí com relação aos decretos. Bom dia, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Quero saudar os irmãos que estão presentes aqui no nosso culto presencial, aqui na Igreja Batista Missionária da Amazônia, em Ananindeua. Também os irmãos que nos acompanham através das redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida nesta manhã tão bonita, tão abençoada que Deus nos proporcionou. Eu quero dizer que você é um privilegiado, você é um abençoado por ter podido se acordar hoje, poder realmente desfrutar desse dia consagrado, dedicado ao Senhor. E realmente nós estamos felizes também com essa possibilidade de poder estarmos na casa do Pai, glorificando o nome dEle e também nos utilizando da tecnologia para pregar o Evangelho, falar das coisas de Deus. Nós estaremos falando hoje, nesta manhã, mais uma vez, estudando princípios, doutrinas básicas do discipulado cristão. E nesta manhã estaremos falando do estudo do tempo do fim, a escatologia. Possivelmente estaremos vendo hoje e no próximo domingo também, que é um assunto realmente bastante extenso. E durante a semana você vai poder interagir conosco. Mande lá a sua mensagem no grupo de Zap da igreja. Você pode fazer sua pergunta. É um assunto que realmente existem várias dúvidas a respeito disso. Nós não pretendemos, não é a nossa pretensão realmente esgotar esse tema, porque é muito vasto. Então nós estamos vendo, aguardando um pouco aqui a apresentação. Mas se você ainda não estudou, ainda não viu lá no Facebook da igreja as ministrações anteriores, nós temos falado a respeito de assuntos, nós temos falado a respeito de temas fundamentais nesse chamado discipulado cristão. Já estudamos o que é a igreja, o que é o homem, o que é Deus, o Espírito Santo, Jesus Cristo. Já estudamos a respeito também da oração, jejum, já estudamos a respeito dos anjos, demônios, já estudamos vários assuntos que são realmente importantes. Procure aí no site da igreja, ou então você pode entrar lá no meu blog também, tem lá todos os sistemas, lá em www.predmar.wordpress.com, e você pode lá também encontrar. Então, falando sobre escatologia, o estudo do tempo do fim, e é a doutrina que estuda as últimas coisas, e escatologia vem do grego escatos, último, e logos, estudo. Então, é o estudo das últimas coisas. E nós estaremos vendo aí assuntos, temas, como o estado intermediário das coisas, né? Como é que está hoje em dia a situação antes da volta de Jesus, quando a pessoa morre, vai para onde? Onde é que ela fica? Onde é que estão as pessoas hoje em dia, pastor? É o estado intermediário das coisas. Também vamos falar sobre arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o anticristo, o milênio, o julgamento final, o estado perfeito e eterno das coisas, depois da volta de Jesus, quando realmente o julgamento final, como é que vai ficar a eternidade? Tudo isso são assuntos, são temas que a escatologia aborda, e nós estaremos hoje vendo a primeira parte. Domingo que vem nós vamos falar sobre esse estado provisório das coisas e o estado permanente das coisas é o próximo tema. Mas para que nós possamos falar sobre escatologia, nós precisamos primeiro abordar a questão das interpretações escatológicas. E nós podemos aí dividir em 5 interpretações. A primeira dela é a interpretação preterista ou do passado. Considera que todo o livro do Apocalipse se cumpriu na época do Império Romano. Então são várias maneiras de estudar a Bíblia. Você vai ver que dentro da escatologia existem várias correntes, existem várias ideias, vários posicionamentos em que nós precisamos, cada vez mais, eu já falei aqui sobre a questão da identidade teológica. O cristão precisa estudar, se aprofundar e ver qual dessas visões, qual dessas ideias, dessas posições mais realmente satisfazem os seus anseios. E
se posicionar. Então não há como dizer, não, essa aqui que é a certa, essa aqui que é errada, né? Então existem várias visões, várias posições doutrinárias a respeito do tempo do fim, todos pautados na palavra de Deus, e é preciso realmente estudar cada vez mais e aí buscar respaldo. Não, realmente eu acho, o que mais eu me identifico, o que mais eu acredito é nessa, né? Então também a interpretação historicista, que encaixa os acontecimentos do Apocalipse em várias épocas da história humana, a interpretação futurista, que considera que a maior parte das profecias ainda vai se cumprir. Então, olha, são várias maneiras de ver as profecias que contidas no Apocalipse, e quando você vai ver também a questão escatológica, não está restrita somente ao livro de Apocalipse. Quando você vai ver também os profetas, geralmente no final dos livros dos profetas tem uma porção escatológica também, que aponta para o tempo do fim. Pode passar, professor. Também nós vemos a interpretação idealista ou simbólica, que esses defensores dessa interpretação interpretam o Apocalipse de forma simbólica, que reflete a luta entre o bem e o mal ao longo da história. Então, outra maneira de analisar as profecias. E também a interpretação eclética, que de uma maneira mistura, junta todas essas interpretações. Então é uma interpretação eclética. São 5 maneiras de interpretar, e cada uma dessas maneiras de interpretar vai olhar os eventos escatológicos de uma maneira, tá certo? Então, para que nós possamos, vamos entrar no primeiro assunto, que é a volta de Jesus, a segunda vinda de Cristo. Como eu falei, são vários eventos, e nós vamos deixar essa questão do estado provisório das coisas, que fala da morte, que fala de onde estão as pessoas depois que elas morrem, onde elas estão hoje em dia, onde é que vai ficar a situação em definitivo. Nós vamos deixar para o próximo domingo. Mas hoje nós vamos falar sobre a volta de Jesus, a segunda vinda, e nós destacando alguns sinais, algumas evidências que antecedem a segunda volta de Jesus. O primeiro deles, o primeiro sinal é o sinal missionário ou da graça. Lá em Mateus capítulo 24, no versículo 14, a Bíblia diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então esse evangelho do reino será pregado. O fim só acontecerá quando esse evangelho for pregado a todas as nações. E uma das maneiras de que essa profecia venha a se cumprir, que passa pelo que está lá em Daniel capítulo 12, no versículo 4, na parte B do versículo, que diz: muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Esses muitos correndo de um lado para outro, fala dos transportes, até do transporte aéreo. Hoje em dia você pega um jato, você vai para o Japão, uma questão de dias, de um tempo bem reduzido comparado ao passado. Então realmente essa questão do ser humano ter a possibilidade da globalização, a internet, todos podendo se comunicar. Então aí tem um gráfico de como nos últimos 200 anos o avanço da ciência foi exponencial, né? O avanço, a tecnologia, o que você aprende hoje, o que você vê hoje, comparado quando você era criança, você vê hoje, os meninos de hoje têm uma tecnologia, um conhecimento, né? Então o conhecimento, ele cresceu de uma maneira exponencial, possibilitando com que uma informação dita lá no outro lado do mundo chegue aqui numa questão de minutos, né? Até em tempo quase real. Então, esse é um dos indicadores desse tempo do fim. O que tem ainda impedido, o que falta para que Jesus volte, é justamente essa propagação do Evangelho, que todos tenham acesso, tenham conhecimento a respeito de Jesus Cristo. Lá em 2 Pedro 3,9 a Bíblia diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Muitas pessoas, mas eu já escuto há tanto tempo que Jesus vai voltar, eu já escuto e não volta, né? Então, a volta de Jesus, ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia.
mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então o Senhor tem adiado, ele tem sido longânimo, um ânimo longo, né? Ele tem tido paciência, dando oportunidade. Essa é uma evidência porque Jesus ainda não voltou, para que o evangelho seja pregado, para que realmente todos tenham a oportunidade de se arrepender. E a tecnologia é fundamental, a ciência, o conhecimento, a multiplicação do conhecimento é pré-requisito para que as pessoas possam ouvir a respeito do evangelho e tenham a oportunidade de se arrepender. Eu estava lendo essa semana uma nota, um arquivo, na internet, né, vendo uma notícia na internet que falava de um produto que ele faz uma tradução simultânea em 40 idiomas, com um aplicativo que a pessoa põe no ouvido, e aí ela fala em 40 idiomas, e a outra pessoa que tem o aplicativo no celular, ela entende em tempo real, e a pessoa tem a possibilidade de viajar para vários países e falar o idioma e outra pessoa entender, né? Então se já fala de uma comunicação, as barreiras da língua sendo quebradas por conta da tecnologia, e as pessoas podendo se comunicar sem a barreira do idioma, né? Isso também fala um pouco sobre o que nós vamos falar lá na frente do ambiente para o anticristo também, né? Que fala também sobre essa comunicação global, todos falando o mesmo idioma. Então tudo aponta para o tempo do fim. Também um segundo sinal que nós podemos destacar, que é uma evidência de que Jesus está para voltar, está lá em Mateus capítulo 24, quando ele fala a respeito da perseguição religiosa. É uma evidência do tempo do fim. Mateus capítulo 24, versículo 9, a Bíblia diz: então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Então esse ódio contra o cristianismo, a perseguição, a cristofobia, né? O ódio contra o povo de Deus, o nome do Senhor, isso daí é uma evidência do tempo do fim. Cada vez mais essa perseguição vai ser acirrada. Então isso daí é uma evidência de que Jesus já está voltando. E quando nós já ouvimos notícia de igrejas sendo queimadas, pessoas sendo mortas, perseguidas, uma oposição flagrante contra o evangelho, um ódio contra os cristãos, isso é uma evidência de que Jesus está voltando, e nós precisamos ver estes sinais e discernir de que Jesus está para voltar. Isso vai acontecer, não é algo que a pessoa, poxa pastor, mas como é que Deus permite? Não, mas está previsto que vai acontecer, vai ser assim. A perseguição nos últimos dias realmente vai ser muito maior. Também, o texto bíblico de Mateus, capítulo 24, versículo 11, também fala a respeito do engano religioso prevalecendo no tempo que antecede a volta de Jesus. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. No versículo 23, Mateus 24, 23, a Bíblia diz: então, se alguém vos disser, eis o Cristo estar aqui ou ali, não lhes dei crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então isso daí também é outra evidência do tempo do fim, o surgimento de falsos profetas, falsos cristos. E cada vez você vê realmente o evangelho de Jesus, o evangelho que obrigatoriamente passa pela cruz, fala de morte, fala de arrependimento, fala de mudança de vida. Esse evangelho cada vez mais tem sido deixado de lado e tem se pregado um evangelho da prosperidade, o evangelho da bênção, né? Um evangelho que não exige nada das pessoas, um evangelho que é cômodo, né? Eu gosto dessa igreja porque ela fala coisas que eu gosto de ouvir, como dizia no tempo de Isaías: prega-nos coisas aprazíveis.
né? Não prega esse negócio de mudança. Não, poxa, eu não gosto desse cara. Ele prega, é muito duro, né? Então, esse evangelho que não passa pela cruz, que não demanda morte e ressurreição, não é o evangelho de Cristo. Desse evangelho, esse falso evangelho, falsos profetas, falsos cristos, tem sido evidência nesses dias que estamos vivendo, cada vez mais. E essa pregação desse falso evangelho é uma evidência do tempo do fim, que cada vez mais tem sido flagrante aos nossos olhos, em que é possível ver realmente cada dia na internet, na televisão, nos meios de comunicação, essa pregação sendo feita, mas é uma evidência, vai acontecer, cada vez mais vai ser mais difícil encontrar uma palavra verdadeira, uma palavra, e para isso você precisa conhecer a palavra de Deus, como o apóstolo Paulo fala lá aos cristãos da cidade de Bereia, que nós precisamos de ouvir a palavra e conferir se realmente é como está escrito. Nosso referencial, nossa baliza é a palavra de Deus. Nós precisamos buscar sempre o respaldo na palavra. Também, outro sinal que fala desse tempo do fim, que antecede a volta de Jesus, são os sinais do juízo de Deus. Deus permitindo que certas coisas aconteçam no nosso meio, no meio do povo, a respeito de guerras, terremotos, fome e pestes. Versículo 7, a Bíblia diz lá em Mateus 24, 7, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então, isso daí também é uma evidência do tempo do fim, né? Cada vez mais você vê a fome, cada vez você vê os efeitos da natureza, a natureza se rebelando, são fatores climáticos, o aquecimento global, terremotos, maremotos, cada vez mais realmente são evidências de que alguma coisa está errada, está convergindo cada vez mais para um fim. O crescimento populacional, né, totalmente desacordo, ou seja, inversamente proporcional à quantidade de alimento produzido, cada vez mais tem mais gente para comer e a quantidade de alimento não acompanha a quantidade de água potável também. Então são fatores que a própria ciência ela aponta para um tempo em que realmente não vai ter comida para todo mundo. As fomes, as pestes cada vez mais surgindo por conta da ação do homem, a ação predatória do homem atingindo a natureza e a natureza produzindo vírus, produzindo pestes, como nós estamos vendo hoje em dia, né? O coronavírus e outros vírus, cada vez mais mutações, são evidências do tempo do fim. Então as pessoas dizem, pastor, pelo amor de Deus, como é que vai ser? Não, meu irmão, você tem que ler a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai ver que esse é o ambiente, são evidências da volta de Jesus. E isso precisa ser algo que eu preciso assimilar, isso precisa me gerar uma ação. E que ação é essa? Eu preciso me preparar para a volta de Jesus. Será que eu estou preparado? Se Jesus voltasse hoje, eu estaria preparado para prestar contas diante do Senhor, né? Será que eu não tenho adiado uma atitude de pregar o Evangelho, de falar do amor de Deus, de ganhar almas para Cristo? Será que eu vou chegar lá hoje, se fosse hoje, se eu morresse hoje, ou se Jesus voltasse hoje, eu estaria preparado? O que eu teria para apresentar? Isso que tem que ser nosso entendimento, né? Não é querer ficar desesperado por uma coisa que está predita. É a profecia, ela vai se cumprir. É um ambiente que antecede o tempo do fim. Pode passar. O próximo item é um sinal, é uma evidência que antecede a volta de Jesus. Mateus 24:15, a Bíblia diz, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. É a manifestação do anticristo, a manifestação desse governo,
desse governo do anticristo, esse reinado do anticristo, quando for instituído esse reinado, e nós vamos falar um pouco mais lá na frente sobre essa questão do anticristo, mas só esse preparo, o ambiente que antecede ao reinado do anticristo já está sendo montado. É um governo mundial único, se fala sobre uma nova ordem mundial, a necessidade para combater o vírus, que haja uma liderança mundial para tomar decisões conjuntas. Você vê hoje em dia a questão da moeda única, cada vez mais a diminuição do dinheiro em papel. Só se fala hoje em dia no dinheiro virtual, que a desculpa é que o dinheiro de papel propicia as drogas, e cada vez mais você vê as pessoas fazendo comum já o dinheiro, o próprio Pix, né, que é uma tecnologia que o Brasil implantou, uma tecnologia, uma inovação no mundo. Então, os países caminhando para esse dinheiro virtual. Você vê também a questão do idioma que eu falei. Então, é um ambiente sendo armado, toda a conjuntura para a manifestação de uma liderança mundial, uma religião única, uma religião em que todos possam se entender, falar a mesma língua, sem brigas, sem discussões. Isso aponta para o ecumenismo, né? Todos vivendo em paz, as religiões todas em torno da união, em prol da ecologia, a restauração do planeta. São discursos que apontam para esse governo único mundial, que é o governo, o reinado do anticristo, que nós vamos falar um pouquinho mais lá na frente. Então, falando desses sinais que antecedem ao tempo do fim. Então, eu preciso olhar essas coisas. Nós precisamos ler a Bíblia, ver a televisão, o que acontece. Pastor, às vezes as pessoas ficam desesperadas. Pastor, não, meu irmão, vai acontecer. E tem mais, eu tenho para te dizer que vai piorar. Pelo amor de Deus, né? A pessoa fica desesperada. Como assim, pastor? Eu pensei que o senhor ia falar uma palavra de ânimo. Não, meu irmão, tem que ler a Bíblia, meu irmão. Cada vez mais vai ser nação contra nação, pai entregando filho e filho denunciando pai. Vai ser isso, é a Bíblia que diz, a perseguição. Cada vez mais esta situação, ela é uma evidência de que Jesus está para voltar a qualquer momento. Bem, agora entrando um pouco sobre alguns temas, alguns conceitos que são importantes para nós entendermos as posições escatológicas. O primeiro conceito é o conceito de milênio. Milênio, segundo o Apocalipse capítulo 20, versículo 3 e 4, nós lemos lá, está descrito lá um período de 1000 anos, onde Satanás estará preso, os mortos que foram mártires, ou seja, aqueles mortos que morreram crendo em Jesus Cristo, reinarão com ele durante 1000 anos. É o que a Bíblia diz. O milênio também é chamado de reino de Deus, reino de Cristo, regeneração, tempo de refrigério e o mundo do porvir. Então, esses 1000 anos, a maneira de interpretar o que a Bíblia diz, dependendo daquelas interpretações escatológicas que nós vimos anteriormente, cada um vai ler esses 1000 anos e vai interpretar de uma maneira diferente. Então, várias correntes, várias posições escatológicas a respeito desse milênio. Pode passar. Nós vemos na Bíblia, então, que nesse milênio, o governo, o cabeça será Cristo, o seu caráter, um reino espiritual que produzirá paz, equidade, justiça, prosperidade e glória. Segundo a Bíblia, nós lemos que será esse período do reinado do Messias, do Cristo. A capital será em Jerusalém, e durante esse tempo Satanás estará acorrentado, será preso por 1000 anos, depois ele será liberto para liderar uma revolta final contra o anticristo, e Satanás, ao final dessa revolta, será lançado no lago de fogo, no lugar definitivo. Então, falando sobre esse milênio, pode passar.
nós podemos ver algumas posições escatológicas a respeito do milênio. Então nós vemos primeiro o pós-milenismo, que crê, aqueles que são pós-milenistas, creem que a segunda vinda de Cristo acontecerá depois do milênio. Então houve a primeira vinda de Cristo, a era da igreja, a grande tribulação, o reinado do anticristo, 1000 anos, somente depois Jesus voltará após o milênio. É o que creem os pós-milenistas. Pode passar. Os amilenistas creem que a segunda vinda de Cristo se dará no fim da época da igreja. Creem que o milênio é a presente condição do justo no céu, não há ou haverá um milênio terrestre. Então, os amilenistas, eles têm aquela interpretação simbólica a respeito do milênio, de que o milênio não será um tempo de reinado literal, mas sim um reinado no coração das pessoas. Então, você vê que a maneira como se interpreta as Escrituras pode determinar o posicionamento escatológico a respeito dos acontecimentos que virão. Existe também aqueles que são os pré-milenistas. A segunda vinda de Cristo acontecerá antes do milênio. Então, haverá a primeira vinda de Cristo, a era da igreja. A segunda vinda de Cristo será dividida em duas partes, com o arrebatamento da igreja, e aí vai acontecer a tribulação, o reinado do anticristo. Depois Jesus volta com aqueles que subiram aos céus no arrebatamento e começam a reinar literalmente por 1000 anos, e depois virá o julgamento final com a batalha do Armagedon. Então essa é uma visão pré-milenista. Então tem pós-milenista, amilenista e pré-milenista. Em relação ao milênio, esses 1000 anos que a Bíblia relaciona, eles são literais? Quando ele vai acontecer? Então você precisa entender nesse estudo da escatologia, que dependendo da interpretação, dependendo de como se lê, a maneira que está interpretando, você vai tomar uma postura, um posicionamento, né? Então, pode passar. Segundo fator, segundo item que é determinante, que determina esses posicionamentos escatológicos, primeiro foi o milênio, que fala do pré-milenismo, amilenismo e pós-milenismo. Um outro também é o arrebatamento da igreja, que esse arrebatamento é o rapto ou a partida da igreja da terra, quando Cristo vem até as nuvens e leva a sua igreja para junto de si no céu. E os textos que respaldam aí você depois vai poder estudar, isso vai ser colocado no grupo, os versículos que falam desse arrebatamento, desse rapto, dessa retirada da igreja que vai se encontrar nos céus com o Senhor Jesus. Pode passar. Bem, com relação ao arrebatamento da igreja, existe o posicionamento com relação a um arrebatamento pré-tribulacional. Jesus arrebatará a sua igreja antes da tribulação. E esse texto, ele é Apocalipse capítulo 3, versículo 10, é uma promessa de que a igreja vai ser guardada na hora da provação. Apocalipse 3:10, a Bíblia diz: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, aí de Apocalipse capítulo 3, versículo 10, os pré-tribulacionistas, aqueles que creem no arrebatamento da igreja, de que a igreja será arrebatada e não passará pela grande tribulação, é um pensamento pré-tribulacionista, entendeu? Então, é uma maneira de ver, de se posicionar diante da volta de Jesus, pré-tribulacionista. Pode passar. Então, nessa posição pré-tribulacionista, a remoção, isso vai acontecer por conta da remoção do aspecto de habitação do ministério do Espírito Santo da terra. Então,
Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, os pré-tribulacionistas creem que o Espírito Santo de Deus, que hoje, pela sua ação, está contendo, está retendo a ação do anticristo. O anticristo ainda não se manifestou por conta da presença do Espírito Santo na terra. Esse texto nos leva a entender que essa ação do Espírito Santo, ela vai ser reduzida ou vai ser até extinguida no momento em que o anticristo vai se manifestar na sua totalidade. Então, os pré-tribulacionistas creem que o Espírito Santo vai sair da terra, vai se retirar da terra, possibilitando com que o anticristo se manifeste de uma maneira total, plena, a maldade se prevalecendo na terra durante o tempo da grande tribulação, em que não haverá oposição a esse mal. Então, o apóstolo Paulo, na 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, ele fala sobre isso, de que o que ainda está retendo a ação do espírito do anticristo é a presença do Espírito Santo na terra. Então, essa é uma evidência também usada pelos pré-tribulacionistas. Dá não, meu irmão, por favor. A tribulação é um momento de derramamento da ira de Deus, da qual a igreja está isenta. Segundo Apocalipse capítulo 6, versículo 17, a Bíblia diz: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? 1 Tessalonicenses 1, 10, a Bíblia diz: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Então, são textos que evidenciam de que Jesus há de livrar a igreja, né, de que a igreja não passará pela grande tribulação. Está ruim? Está difícil? Mas isso não é nem comparável ao que vai acontecer quando a grande tribulação, quando o anticristo se manifestar, quando a maldade plena for evidenciada. Então, hoje em dia, ainda é o princípio das dores, né? Ainda nem é a amostra do que vai ser, quando realmente começar a grande tribulação e a manifestação do anticristo. Pode passar, meu irmão. Com relação ao arrebatamento, quando vai acontecer? Será iminente, ninguém sabe o dia e a hora. Então, essa iminência do arrebatamento fala de que realmente pode ser qualquer momento, né? Não há nenhum sinal que ainda falte acontecer para que aconteça o arrebatamento. O arrebatamento, para os pré-tribulacionistas, pode acontecer a qualquer momento, é iminente, ninguém sabe. E isso, claro, também denota, evidencia a necessidade do preparo, de eu me preparar, de eu estar preparado para essa volta de Jesus, que pode ser iminente, que pode ser a qualquer momento, ninguém sabe. O local, Cristo não tocará a terra, ele virá até as nuvens. Então, nessa visão pré-tribulacionista, a segunda volta de Cristo ela é dividida em duas partes. A primeira parte seria o arrebatamento da igreja, onde Jesus voltaria, ficaria nas nuvens e a igreja iria ao seu encontro. E a volta de Jesus, em definitivo, aconteceria ao final da grande tribulação, onde aqueles que morreram na fé em Jesus Cristo, que foram salvos, eles descerão com ele para reinar durante o milênio. Então, ainda não, meu irmão, só um instantinho, por favor. Então acontecerá a ressurreição dos mortos em Cristo, todos ressuscitarão durante o arrebatamento, e também nesse momento do arrebatamento da igreja haverá a transformação dos corpos, serão corpos glorificados e estarão com Cristo. Pode passar. Bem, a segunda visão fala sobre esse arrebatamento mesotribulacional. O arrebatamento acontecerá depois de transcorridos alguns anos do período da tribulação. Então, o pré-tribulacionista crê que a igreja não passará pela grande tribulação. Os mesotribulacionistas acreditam que a igreja vai viver um tempo da grande tribulação, alguns anos, né? A última trombeta, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52,
é comparado, se entende que seja a trombeta do Apocalipse de capítulo 11, versículo 15, a qual soa na metade da tribulação. Então esse é um argumento que se utilizam os mesotribulacionistas para que a igreja vai passar por um tempo da grande tribulação. E a ressurreição das duas testemunhas também retrata o arrebatamento da igreja, e a sua ressurreição ocorre na metade da tribulação, que está em Apocalipse capítulo 3, de versículo 3 até o 10, que fala dessas duas testemunhas que ficarão ainda pregando a mensagem de Deus, de Cristo, durante a grande tribulação. Tá certo? Pode passar. A outra visão, outra maneira de analisar o arrebatamento, fala a respeito dos pós-tribulacionistas. Então, o arrebatamento ocorrerá ao final da tribulação. A igreja permanecerá na terra durante todo o período da tribulação. Ou seja, a volta de Jesus se dará só de uma vez, né? Não haverá o arrebatamento. Na verdade, Jesus voltará em definitivo. Então, esse arrebatamento e a segunda vinda de Cristo se entende, os pós-tribulacionistas, que é a mesma coisa. São as mesmas palavras. Então, não é uma volta de Jesus em duas partes, mas é só de uma vez. Quando se lê da preservação da ira de Deus, se entende que significa uma proteção sobrenatural para os crentes durante a tribulação, não uma liberação por ausência. Então, se entende que aquele texto que falou sobre a preservação contra a ira de Deus, de que a igreja não sofrerá a ira de Deus, de que a igreja vai ser preservada dentro da tribulação. Então, para algumas dessas pessoas creem que nós já estamos vivendo a grande tribulação, a tribulação de que nós já estamos vivendo, né? E que o Senhor livrará a sua igreja durante a tribulação. Você entende isso? As maneiras de analisar a volta de Jesus, como se dará, isso é determinante, né? E eles descrevem um outro argumento também, que segundo Mateus capítulo 24, versículo 22, descreve que há santos durante a tribulação. Então, se a igreja vai passar pela tribulação, então se pressupõe que o anticristo, o espírito do anticristo já está sendo evidenciado, já está atuando. O que está faltando somente é a manifestação da figura do anticristo. Se a igreja vai passar pela tribulação, a igreja vai conviver com o anticristo, né? Essa versão, nessa maneira de analisar. Então, a diferença desses dois é que, na visão pré-tribulacionista, Jesus pode voltar a qualquer momento, não precisa de nada acontecer para Jesus, pode ser hoje, agora, não precisa que nada aconteça para que ele volte. A volta de Cristo é iminente. Nessa visão pós-tribulacionista, o que é que falta acontecer para que Jesus volte? A manifestação do anticristo. Entendeu? Então Jesus só vai voltar depois que o anticristo se manifestar, instalar o seu reinado. Então, olha a diferença das duas. Na primeira, isso já demanda de você um posicionamento hoje. Jesus pode voltar a qualquer momento. Na outra, não. De uma certa maneira, se tem a percepção de que Jesus só vai voltar quando o anticristo aparecer. O anticristo ainda nem apareceu, não se revelou. Ele vai se revelar de uma maneira clara, visível, inquestionável. Porque hoje em dia muitas pessoas avaliam, não, o fulano é o anticristo, o papa é o anticristo, o fulano. Existem várias discussões, né? Mas quando ele se manifestar, vai ser incontestável a manifestação do anticristo, de que ele vai realmente se colocar no lugar de Deus. Vai ser o reinado do anticristo, um reinado único, um governo único, governando o mundo inteiro. Então vai ser algo inquestionável, né? Então, para essa visão pós-tribulacionista, só vai acontecer a volta de Jesus logo após a instalação do reinado do anticristo na terra, né? Então,
você está analisando aí, você vai vendo qual é aquela que mais se adequa, que você, mas não, pastor, eu acho, né? Eu acho, nós estamos aqui vendo todas as visões, todas as abordagens, para que você pode amanhã estar numa igreja, até uma igreja batista, e você pode ver que lá na igreja batista o pastor tem uma visão pré-tribulacionista, o outro já tem uma visão pós-tribulacionista. Mas pastor, como é que pode? Está errado? Está certo? Não, são doutrinas que não são consideradas como centrais, mas são periféricas. São doutrinas que não atingem o senhorio do Senhor Jesus. Então eu posso ser pré-tribulacionista, pré-milenista, e discutir com outra pessoa que não seja uma boa. Isso daí não ataca, não atinge ao senhorio de Jesus. Isso daí, isso é uma doutrina central, né? Então um dia nós vamos ver, está vendo como eu estava certo? Um dia nós vamos ver quem é que está certo. Mas então eu posso conviver com alguma pessoa que tem uma visão diferente com relação ao que vai acontecer, naqueles que interpretam com uma visão futurista a respeito do que vai acontecer, entendeu? Então, essa visão pré-tribulacionista e o mid-tribulacionista e o pós-tribulacionista. Pode passar. Lá em Daniel 12:11, a Bíblia diz assim: desde o tempo, eu acho que pulou esse, não, pastor? Pulou esse não? Está certo a sequência? Esse aí, pronto. Então, é justamente esse aí que agora nós vamos falar um pouco sobre o anticristo em si, porque ele é determinante. Nós vimos aí que essa manifestação do anticristo, a instalação do reinado do anticristo, é determinante, porque ela vai falar a respeito desse posicionamento pré-tribulacionista ou o pós-tribulacionista, ou mid-tribulacionista. Então, se o anticristo se manifestar, né, se o anticristo se manifestar, foi evidente o reinado do anticristo, é porque não há tribulação, não há arrebatamento. Entendeu? Então, quem crê no arrebatamento, tem convicção de que não vai ver o anticristo reinando, o reinado do anticristo, porque a igreja vai subir antes. Entendeu? Então, esse anticristo é um personagem. Então, existem várias, na verdade, a Bíblia fala em vários momentos sobre o anticristo, como aqueles que se colocam em oposição a Deus, são colocados como anticristos. Mas a Bíblia fala especificamente de um personagem, uma pessoa, que segundo a tradição cristã, segundo a palavra de Deus, ele dominará o mundo, instalará o reinado, será o filho da perdição, o homem da iniquidade, que Paulo fala, né? Lá em Mateus capítulo 24, no versículo 15, a Bíblia diz assim: pois quando virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está do lugar santo, que ele entenda. Nós lemos esse versículo anteriormente, mas ele está dizendo assim: quando virdes esse abominável da desolação, essa pessoa instalando no lugar santo, quando ele instalar o seu reinado no lugar de Deus, né, ele será um momento do reinado do anticristo. E Jesus estava mencionando o que está escrito lá em Daniel capítulo 11, versículo 31, que diz assim: e braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo abominação desoladora. Então, isso aponta para Jerusalém, para o templo. Isso fala da instalação do reinado, sentando no templo do Senhor, a manifestação do anticristo querendo tomar o lugar de Deus. Então, esse personagem que foi escrito lá em Daniel, Jesus falou a respeito dele. Pode passar, pastor. Já foi visto, Daniel capítulo 12, versículo 11 também fala: e desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Então, quando
esse abominável da desolação, esse filho da perdição, homem da iniquidade, se sentar no lugar de Deus, no lugar onde sacrifícios eram colocados, no lugar reservado a Deus. Já aconteceram várias profecias no passado, já imputando, apontando que de que seria o anticristo, né? Então, um exemplo disso, por exemplo, Antíoco Epifânio, no ano 168 a.C., profanou o templo de Jerusalém no período dos Macabeus. E foi dito que esse seria esse abominável da desolação. Também os romanos já foram apontados como sendo o anticristo, no momento em que eles invadiram Jerusalém, destruíram o templo, no ano de 70 depois de Cristo. Então se tem que esse chamado abominável da desolação, esse filho da perdição, esse homem da iniquidade, ele sentará no templo em Jerusalém, né? Ele sentará no trono, ele se sentará para reinar. Ele é uma figura, uma imitação do reinado de Cristo. No milênio, Jesus vai reinar em Jerusalém, a partir de Jerusalém. Então esse anticristo, ele vai se centrar no trono, também no intuito de reinar toda a terra. Pode passar. Então quem seria, já ouvi pesquisando sobre isso, eu já ouvi tanta coisa de quem seria o anticristo, né? Eu poderia falar aqui uns 10 nomes que você já ouviu aí. Não, é o fulano, é o anticristo. Mas nós precisamos ver, pode passar, sim, as suas atividades. Vamos ver algumas evidências desse anticristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz: não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis que o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Olha o apóstolo Paulo falando para os cristãos da cidade de Tessalônica. Ele fala que desde aquela época já operava de forma invisível e contida esse espírito do anticristo, né? E vós sabeis que o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado, ou seja, vai haver um tempo em que essa iniquidade, ela deixará de ser contida. O que é que tem contido a manifestação do Espírito, a manifestação do anticristo, a manifestação da iniquidade? É justamente o Espírito Santo de Deus, né, que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Isso tem contido, tem retido a iniquidade. Mas um dia, pela profecia, pela vontade do Senhor, essa iniquidade se revelará de forma plena e visível por meio de um homem. Esse homem, ele vai sintetizar toda a maldade, ele vai se revelar, já não vai haver uma oposição a ele. No tempo certo, ele vai se manifestar claramente, de maneira impercionável, né? Então, ele também é chamado de oitavo rei, a besta que saiu do mar. Lá em Apocalipse capítulo 13, de 1 a 9, fala sobre isso. Então, vários textos na Bíblia falam de que vai acontecer, ele vai se manifestar, ele vai reinar, ele vai instaurar um reinado. Para que ele instaure esse reinado, é preciso haver comunicação, é preciso haver um conluio, é preciso haver uma concordância das nações, porque haverá um tempo de grande apostasia nesse tempo, né? Um período de grande tribulação entre as nações. Nós estamos vendo hoje em dia as nações do mundo inteiro atribuladas por conta de um vírus. E é um vírus, e a Bíblia fala de que as pestes, haverá pestes, né? Então, vai haver um tempo em que as nações vão convergir em busca de uma solução única, de um governo único, de uma religião única, de uma moeda única. Tudo isso converge para a manifestação desse homem da iniquidade, e toda a maldade vai convergir nele. Isso é algo que quem está vendo aí as notícias, cada dia fala sobre a demanda mundial
em prol da ecologia, de salvar o planeta, do aquecimento global. É preciso que todos estejam unidos em uma linguagem, um só propósito, um só direcionamento, né? Tudo isso são apelos que falam desse ambiente para manifestação desse homem da iniquidade, desse filho da perdição. Pode passar. Mas a Bíblia fala, o apóstolo Paulo falando para ele, 2 Tessalonicenses 2,18, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, esse texto fala que esse governo do anticristo será por um tempo, pela permissão de Deus, ele vai agir debaixo da permissão de Deus, por um tempo determinado, de que todo esse poder de que ele vai se arrogar, que ele vai proclamar, todo esse domínio, ele vai chegar a um fim. Ele realmente vai agir, vai ser dado o poder para governar durante um tempo com um propósito. Mas somente a manifestação de Cristo será suficiente para derrotar esse homem da iniquidade de forma total, súbita e rápida. A Bíblia chega a dizer de um assopro da boca de Jesus, na volta de Jesus, com um assopro, ele vai ser aniquilado. Todo o reinado mundial, né, que ele vai construir, todas as nações da terra unidas com esse anticristo, adorando, as nações da terra se rendendo, todos pensando que o anticristo será invencível. Está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 5, as nações da terra reunidas e todos crendo que o anticristo é aquele que trará solução para as nações, o problema das nações, e depois ele vai se revelar toda a sua maldade e vai reinar com um braço forte. Mas quando ele pensar que está todo o poder, Jesus Cristo vai se manifestar com poder e grande glória, e com o sopro da sua boca, ele vai aniquilar. Então o fim do governo, o reinado do anticristo, já está determinado. O apóstolo Paulo fala bem claro sobre isso. 1 Timóteo 6,14, a Bíblia diz que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se Jesus que subiu, ele vai voltar, ele vai aparecer com poder, grande glória. A discussão que nós estamos vendo é como ele vai voltar. Ele vai voltar duas vezes, levar a igreja, e nós vamos estar com ele, ou ele vai voltar só depois da manifestação do anticristo. Essa discussão, né? Vai ser pré-tribulacionista ou vai ser pós-tribulacionista? A igreja vai passar pela tribulação, vai ser guardada dentro da tribulação, das perseguições, nós vamos ser livres da ira de Deus, mas vamos passar pela tribulação ou não? Essa é a discussão, a maneira de interpretar, né? O certo é que a derrota do anticristo, a manifestação dele é predita, e nós estamos vendo os governos, as nações, tudo convergido para esse governo único, da manifestação do anticristo, tudo convergindo para esse reinado do anticristo. Mas também a Bíblia garantindo de que ele vai ter um fim, vai ser por um tempo determinado, de que o Senhor Jesus virá e vai realmente acabar com o governo do anticristo de uma maneira sobrenatural e poderosa. Amém? Bem, continuando a analisar um pouco das estratégias do anticristo, de acordo com o que Paulo fala em 2 Tessalonicenses 2,9, a Bíblia diz: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Quem é esse? O anticristo. Ele virá segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, nós entendemos do que Paulo está dizendo, que ele virá acompanhado de todo o poder. Olha que ele virá com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então ele vai manifestar sinais, prodígios.
de mentira, ele enganará aqueles que estão perecendo. Quem são esses? Aqueles que não receberam o amor da verdade para se salvarem. Aqueles que não quiseram saber de Cristo, né? Então, ele vai reinar e ele vai enganar as nações. Ele vai ter uma capacidade sobrenatural. Ele vai operar milagres, prodígios. Você fica analisando, como assim? Que prodígios são esses, né? Quem sabe a cura para uma peste, para uma doença. Quem sabe a solução para um problema da fome ou uma coisa sobrenatural. Então ele vai encantar as nações vão adorar o anticristo. Momentaneamente, em um primeiro momento, ele vai ser a solução para as nações, porque ele vai enganar. A estratégia dele é o engano, porque ele vai operar sob a eficácia do pai da mentira. Então ele vai ter a condição de enganar as nações, entendeu? Pode passar. Paulo, falando para eles, também fala sobre aqueles que o seguirem sofrerão consequências, e a Bíblia diz: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creem na mentira. Então, em primeiro lugar, ele vai usar de prodígios, sinais, ele vai usar da mentira como uma estratégia, porque ele vai operar pela eficácia de Satanás, ele vai enganar aqueles que não quiseram saber do amor de Deus. E o Senhor Jesus também lhes enviará a operação do erro, para que creiam. Então, não só ele vai ter uma capacidade de enganar, como o Senhor vai propiciar com que o povo acredite nele. Deus enviará uma força poderosa para que os seguidores do anticristo creiam na sua mentira. Então, realmente, aqueles que não querem saber de Deus, eles vão se envolver cada vez mais nas mentiras do anticristo. 2 Crônicas 18, 22, a Bíblia diz: agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca desses teus profetas, e o Senhor falou o mal a teu respeito. Então, o Senhor propiciando com que aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Não quer saber de Deus, então Deus vai propiciar realmente que o anticristo possa mentir e as pessoas vão acreditar. Vai ser uma operação do engano liberada por Deus. O convencimento. Então, os pré-tribulacionistas creem que nesse tempo não haverá a ação do Espírito Santo de convencimento do erro. Então, cada vez mais as pessoas vão se entregar à iniquidade, vão acreditar nas mentiras do anticristo. Pode passar. 2 Tessalonicenses 2,12, a Bíblia diz: para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então haverá juízo final, onde todos serão julgados e condenados. A sentença de condenação será a rejeição da verdade de Deus pela opção do prazer com a injustiça. Então, cada vez mais as pessoas vão se entregar para os prazeres, para a satisfação carnal. Você imagina isso? Se hoje em dia já está difícil, imagina só. Hoje em dia você já vê cada vez mais aí as coisas, já nós ficamos assim estarrecidos com a liberação da iniquidade, dos prazeres, né? Eu vi durante essa semana uma propaganda da CIA. Eu vi, alguém me falou: agora mistura, a moda é misturar. Então hoje em dia está lá no slogan dele: misture tudo. Hoje em dia o certo é misturar. O que é misturar? Como assim, pastor? Não, eles propagam para os jovens que hoje em dia não tem mais esse negócio de roupa de mulher e de homem. Hoje em dia todo mundo pode ser qualquer coisa que quiser. Um pode vestir saia, a mulher pode vestir calça. Não tem mais esse negócio. Não tem mais negócio de departamento feminino e masculino. Não, todo mundo misturado. Aonde é misturar? Então você imagina só, se hoje em dia já está assim, se hoje em dia a iniquidade, a sensualidade já está assim, imagina no tempo da tribulação, em que o anticristo, aquele que personifica o mal e a mentira,
ele vai se instalar e vai usar de poder para dominar, e Deus ainda vai permitir que as pessoas aceitem aquela mentira. Você imagina como é que vai ser isso? Né? É inimaginável o que está por acontecer, e nós precisamos realmente entender tudo isso, né? Já acabou? Então são coisas que nós precisamos olhar, são evidências que estão na palavra de Deus. Eu tenho que olhar para isso, e algumas pessoas, pastor, onde é que nós vamos parar, pastor? Nós vamos parar na volta de Jesus. Você não está vendo, você não lê a Bíblia não, meu filho? Isso vai acontecer. Cabe a nós, como igreja do Senhor, alertarmos os nossos filhos, né? Alertarmos as pessoas próximas, falar desse amor de Deus, falar de Jesus Cristo, e usar isso como uma evidência. Então, já passou isso, né, pastor? Falta só mais um? Bem, então fala, serão julgados, né? João 3,17, a Bíblia diz, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, para que o mundo fosse salvo. Então Jesus veio para salvar o mundo. Essa possibilidade é evidente. Acho que chegou ao fim, né? Então nós precisamos, então, querido, querida, você que está me ouvindo, lógico que esse assunto é muito vasto, né? Nós estamos aqui somente mostrando uma parte dele. No domingo que vem nós vamos falar sobre o estado provisório das coisas e o estado permanente das coisas. Nós vamos falar hoje em dia, quando alguém morre, pastor, para onde vai? Né? Onde que fica as pessoas? O que acontece depois da morte, segundo a Bíblia? Lá no céu as pessoas vão ter consciência, pastor? As pessoas lá no céu, eu escuto cada pergunta. Pastor, lá no céu nós vamos comer? Pastor, lá no céu... São dúvidas, né? Realmente existem coisas que a Bíblia não relata. Lá a Bíblia fala de 2 Crônicas, não, esqueci o texto, é 29, qual é? Sim, as coisas ocultas pertencem a Deus, mas qual é o texto? Né? Esqueci agora, mas eu preciso entender realmente o que Deus requer de nós. Essa postura, pastor, qual é o certo? É esse ou aquele? Olha, irmão, não adianta você querer, não interessa se Jesus vai voltar antes do arrebatamento, o que interessa é você estar preparado para a volta de Jesus. Deuteronômio 29. As coisas ocultas pertencem a Deus, e as reveladas pertencem a nós e nossos filhos. Tem coisas que não são reveladas, né? Tem coisas que Deus revelou e outras coisas que ainda não são reveladas. Eu tenho que, algumas coisas vão ainda ser evidenciadas na frente, mas eu preciso entender, será que eu estou preparado para a volta de Jesus? Se eu morrer hoje, será que eu estou preparado para me encontrar com o Senhor? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus, pedir a Deus que Ele nos ajude. Nós vivemos tempos difíceis. Eu vi hoje de manhã, pastor, que aquele repórter Porto, né? Ronaldo Porto faleceu, né? Covid, né? Então você vê, cada dia você liga a televisão, você se acorda, meu Deus do céu. Então, o que é que você tem que fazer? Tem gente desesperada, tem gente com depressão, tem gente querendo se suicidar. Se você é cristão, querido, você precisa, em primeiro lugar, cristão não tem medo de morrer. Cristão, o apóstolo Paulo chegava a dizer que morrer para ele era lucro, ele se encontrar com Cristo, né? A questão é, você está preparado para se encontrar com Cristo, né? Será que você está preparado? Pastor, não. Então começa a mudar. Se existe alguma coisa que você precisa se arrepender, você precisa mudar, começa a consertar a tua vida, começa a falar do amor de Deus, começa a tomar uma atitude diante de tudo isso, querido. Não dá para deixar para depois, não, depois eu vou, depois eu faço, não. Você precisa fazer o que você tem que fazer hoje, porque amanhã ninguém sabe, não é? A Bíblia chega a dizer que a nossa vida é como uma neblina, que o vento bate e logo se dissipa. Então eu preciso, eu e você, diante dessa palavra que nós ouvimos hoje, fazer uma meditação, uma introspecção. Será que eu estou preparado?
para me encontrar com o meu Senhor? O que eu vou mostrar para Ele? O que eu tenho para apresentar? A Bíblia chega a dizer que nós não devemos nos apresentar diante de Deus com as mãos vazias. O que você tem para mostrar? Quantas almas você já ganhou para Jesus? O que você tem para mostrar com relação a obras que você foi usado nas mãos de Deus para abençoar vidas? Pastor, muito pouco. Então ainda dá tempo, se você está vivo, ainda dá tempo de fazer alguma coisa. Se você tem condições, ajude alguém. Tem tanta gente passando fome, tem tanta gente passando necessidade nesse período. Abençoe, entre em contato com a igreja. Pastor Eduardo, pastor, eu queria abençoar vidas, eu queria ser usado, eu queria fazer alguma coisa, pastor. Com certeza vai ter alguma coisa para você fazer, tá bom? Vamos orar então. Senhor, nós queremos te bendizer e te dar glórias. Nessa manhã nós ouvimos falar um pouco daquilo que vai acontecer e o que já está acontecendo, Senhor. Nós entendemos que a volta de Jesus é uma certeza, aquele que subiu vai voltar. E nós queremos, Senhor, ter a condição de nos apresentar diante do Senhor e apresentar os nossos frutos. Tu bem sabes das nossas falhas, dos nossos erros, das nossas debilidades. Nesse momento queremos te pedir perdão, Senhor. Perdão pela nossa negligência, pela nossa atitude, que muitas vezes vai vivendo a vida sem lembrar das promessas contidas na tua palavra. A tua palavra chega a dizer: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Nós entendemos isso, Senhor, e pedimos que tu nos ajude. Ajuda-nos a ser usado nas tuas mãos nesse tempo difícil, nesse tempo que antecede a volta de Jesus. Ajuda-nos a nos santificar cada vez mais, Senhor, a deixar o pecado, deixar o mundo. Ajuda-nos a ser usado nas tuas mãos para ganhar almas para ti, pregar o evangelho do reino. Ajuda-nos a ser usado nas tuas mãos para abençoar vidas e o teu nome ser glorificado, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço pela vida daqueles que estão enfermos, daqueles que estão passando por lutas, aquele que está desempregado, aquele que está sem o pão na sua mesa, na sua casa. Meu Pai, em nome de Jesus, como igreja do Senhor, nós queremos unir a nossa fé, pedindo que tu nos fortaleça, Senhor. Nos ajuda-nos a fazer aquilo que nós sabemos que precisamos fazer. Espírito Santo, tu que és o ajudador, o consolador, que tu possa segurar na nossa mão nesse momento difícil, Senhor, e que tu nos ajude a passar pelas tribulações, pelas lutas. Eu quero te pedir em especial que tu abençoe, meu Pai, aqueles que tu colocastes no poder, aquelas autoridades constituídas, desde o nosso presidente, os governadores, os prefeitos, as autoridades que foram colocadas ali pela tua permissão, Senhor. Eu te peço que fortaleça esses homens, que dê sabedoria a eles, toda confusão, toda facção, toda divisão, caia por terra em nome de Jesus, Senhor, mas que realmente tu possa usar, abençoar a vida desses homens, dando sabedoria, para que eles tomem decisões que agradem o teu coração, meu Pai. Eu quero repreender toda mentira, todo engano, toda estratégia de Satanás para tentar envergonhar a nação brasileira, meu Pai. Que o Senhor esteja à frente, porque a nação brasileira pertence ao Senhor Jesus e nós tomamos posse da bênção de Deus na nossa vida, meu Pai, na nossa família, na nossa casa. Nos dá um restante de dia abençoado, Senhor, um restante de dia na tua presença, na santa paz, e que logo mais, às 18 horas, nós possamos estar aqui novamente para celebrar, para glorificar o teu nome, Senhor. Por isso nós te bendizemos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você, até
Mais tarde, às 18 horas, nós estaremos aqui em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.